Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua quarta-feira muito bem informado na frente de todo mundo. E ontem a gente teve o Ibovespa subindo pelo segundo dia consecutivo, muito empurrado pelo mercado lá fora, nos Estados Unidos, porque lá aumentou bastante a expectativa de corte de juros. Isso se reflete para o Banco Central ele antecipar corte de juros aqui para o ano que vem. Lembrando que o mercado precifica um corte de juros agora vindo até para janeiro. Há uma discussão se é em janeiro ou se é em março ou abril, porém esses cortes de juros nos Estados Unidos provocam muito o nosso Banco Central para poder cortar os juros. Porém, o Galípolo, o Banco Central como um todo, aliás, o Copom como um todo, ele tem sido taxativo que ele está mirando a inflação ali a 3%. Apesar do teto da meta ser 4,5% e se ele entrega ali abaixo de 4,5% já está valendo, ele quer buscar ali o centro de 3%. Hoje teve como principal alta a Uzi Minas, que foi impulsionada pela valorização do minério, então a Vale também acabou sustentando. Já a Petrobras caiu junto com o petróleo e o dólar recuando, voltando ali para baixo de 5,40. Lá no exterior, como eu disse, um dia bastante positivo, com o Dow Jones voltando a subir até mais forte, S&P 500 subindo, Nasdaq subindo, Senado aprovou pauta bomba, então tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Isso aqui é só um resuminho e agora bora aprofundar. Como eu falei, o Ibovespa subiu 0,41 aos 159.210 pontos, travado aí nos 155 mil pontos. O dólar a R$ 5,38, uma queda de 0,35, já o euro 6,22, uma alta de 0,25, ou seja, o dólar se desvalorizou perante outras moedas, porque o real ele se valorizou perante o dólar, mas se desvalorizou perante ao euro. Bitcoin ali se manteve nesse patamar de 87, 88 mil dólares. O petróleo recuou 1,31%. Lá fora, o S&P 500 subindo 0,91%, Nasdaq 0,67% e Dow Jones foi o mais forte, subindo 1,43%. E o ouro e as treasuries ficaram ali muito parecido, bem de lado. Maiores altas do Ibovespa: Uzi Minas subindo 6,43%, C&A e Magazine Luiza subindo forte, ali o setor de varejo, consumo. A gente tem a Vivara aqui, que já é um varejo mais alta renda. Já maiores baixas, tivemos o Braskem com 3,72 de queda, a Marfrig 3,27, a Prio 2,65. Um pregão que acabou sendo sustentado pelas empresas de consumo que se favorecem muito ali com queda de juros, ou seja, é uma sinalização do mercado precificando que acredita que os juros no Brasil podem cair em janeiro. Lembrando que o relatório Focus da segunda-feira trouxe ali uma perspectiva de 2026 acabar com uma Selic a 12%. E quem sabe pode ser até abaixo disso se o Banco Central americano continuar cortando juros. E a gente viu uma precificação nos juros futuros no Brasil. Desde janeiro 27 caindo 0,33% e o janeiro 35 para 10 anos caindo 0,26%. Já o Tesouro IPCA pagando IPCA mais 7,75%. Aqui a gente consegue enxergar. Setor bancário. Como se comportou o setor bancário ontem? Banco do Brasil subiu 0,60, Bradesco 0,80, BTG 1,13, Itaú 0,23 e Santander 1,51. Tudo positivo, inclusive para os bancos lá fora. Nubank subindo 4,30, XP 2,25 e o Inter 0,48. Bancos internacionais, os bancos americanos, dia bastante positivo. Goldman Sachs subindo 1,47, JP Morgan 1,68, Morgan Stanley 1,59, ou seja, um dia muito bom para todos os bancos aqui e nos Estados Unidos. Na Ásia, um dia positivo também, Hong Kong subindo 0,69, China subindo 0,90, a bolsa de Xangai. Na Europa, o DAX da Alemanha subindo 0,64 e o FTSE do Reino Unido subindo 0,78. Como eu disse, um dia bastante positivo para todo mundo e o Brasil poderia ter se aproveitado e ter subido mais, porém aqui a questão fiscal veio com peso, com uma pauta bomba do Senado. A gente vai falar disso também. As empresas techs subiram também, um dia bastante positivo. Quem sofreu foi mais a Nvidia, a gente vai falar também um pouco sobre isso, caiu 2,59. O grande destaque ali foi a Meta, subindo 13,78%, que também
tem algo para falar sobre ela em relação ao Google e Nvidia. Onde Meta, Google e Nvidia se entrelaçam, você vai ficar sabendo daqui a pouco. Calendário econômico hoje pela manhã, agora às 9 horas, IPCA 15, vamos acompanhar. Pode ser que, se sair do jeito que se espera, o IPCA nos 12 meses já vá para abaixo de 4,5, ali para 4,48. Vamos acompanhar. Se esse IPCA vir embaixo, é grande a chance dos juros caírem hoje e uma chance boa de os juros, aí a Selic, ser reduzida para janeiro. Nos Estados Unidos, saindo ali muitos dados de setembro por conta do shutdown, que ficou ali muito tempo sem atualizar, então dados que talvez não tem tanto peso, que nós estamos falando lá de setembro. E aí tentar entender o que vai fazer preço, o que não faz. Quando eu falo fazer preço, o que vai mexer de fato com a bolsa, se vai cair, se não vai cair. A gente tem o livro bege do Fed, que também pode mexer um pouco com o mercado. E na Europa, a análise da estabilidade financeira, daqui a pouco às 6 da manhã. Como eu disse, Uzi Minas liderando altas com 6,43 de alta a R$ 5,46, muito pelo preço do minério voltando a subir. Em Singapura subiu 0,69, isso é muito importante, e também acabou puxando bem a Vale e foi o grande destaque da bolsa de ontem. O Banco Central, parece estranho, né? Mas o Newton David, diretor de política monetária do Banco Central, ele declarou o seguinte: não dá, a gente não vai mais aumentar juros. Porque poderia, porque eles não chegaram a encerrar. Pronto, agora não vamos subir mais juros. Não, eles só mantiveram estável. Imagina se é o estável e falar, opa, vamos subir um pouquinho mais? Então ele selou ali e falou, não, juros não estavam no cenário base do Banco Central, aumentar os juros, estão fora, agora é só olhar para a queda. Então isso é um aceno importante, pensando em agora o Banco Central vai cortar juros, a pressão vai ser muito forte, principalmente com os Estados Unidos derrubando os juros. Mas como eu disse, Galípolo, mão de ferro. Lembrando que quando o Galípolo assumiu, tinha todo um receio, porque por ele ter sido indicado pelo Lula, que o Galípolo não ia segurar juros, que ele ia ser um porta-voz ali do governo, ou pelo menos influenciar o Banco Central, o Copom como um todo, o comitê, a cortar juros. Mas está se mantendo forte, inclusive com mensagem forte, falando, a gente quer os 3%. A meta para a gente é 3% e não 4,5%. Isso aí é o teto da meta. A gente não quer trabalhar com o teto da meta, a gente quer chegar lá nos 3%. E a gente sabe que o principal instrumento para o IPCA cair, não tem jeito, é Selic. Não tem outra forma que o Banco Central tem nas mãos ali para controlar a inflação a não ser a Selic. Vamos ver. Lá fora, é grande a chance de um corte do Federal Reserve. A expectativa já é de 80% para um corte de 0,25 pontos percentuais. Pra você ter uma ideia, esse índice estava em 40% há pouco tempo atrás. Eu olhei ele há mais ou menos uma semana e estava abaixo de 50%. Ou seja, foi um disparo. E por esse disparo que o mercado todo ficou ali mais contente com a possível queda de juros. Então quando a gente vê uma dinâmica da bolsa como um todo, até no Brasil e Estados Unidos, empresas que se favorecem com juros caindo têm se portado melhor. Inclusive empresas menores, porque as empresas menores, pequena, média, por exemplo, a minha empresa tende a se valorizar mais com queda de juros. A gente tem menos acesso ao capital que uma empresa listada, uma blue chip, por exemplo, que são as grandonas. Essas aí, por exemplo, banco, Vale, Petrobras, já tem custo barato da dívida, ele já é diferente para eles. Agora, uma pequena e média empresa, ou as small caps que a gente fala, tendem a se favorecer muito mais com um cenário de queda de juros. Inclusive, quando a gente vê crescimento da bolsa brasileira, crescimento da bolsa americana, foi muito puxado pelas grandonas, pelas blue chips, pelas empresas tech, e agora começa a vir um movimento das small caps começarem a subir mais por conta dessa perspectiva de juros mais baixos. E aí teve a pauta bomba bilionária do Senado. O Senado aprovou por 57 votos a 0 o projeto que regulamenta a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O impacto fiscal é de 40 bilhões de reais. Lembrando que o Lula ele indicou o Messias para o STF, inclusive já foi marcado para 10 de dezembro ali a votação, se vai ser aprovado ou não
Hoje, o PT sabe que não tem esses votos, então ela vai ter que trabalhar forte com o Senado para poder passar ali o nome do Messias para o STF. Mas quando foi indicado, quando ele indicou o Messias, não avisou o Alcolumbre. E aí causou uma treta absurda, porque o Alcolumbre, o candidato dele era o Rodrigo Pacheco. E o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, tem feito ali um jogo duro e um pouco essa pauta bomba. Então fica ali, vamos ver como que o Lula vai conseguir ter os senadores ali, os votos dos senadores para passar o Messias. E a gente sabe que essas negociações aí, quem perde muito é a população, infelizmente. E essa pauta bomba compromete bastante também o cumprimento das metas fiscais, ali quando a gente fala do arcabouço fiscal. Agora que eu falei para vocês do Google, Meta, Nvidia, aonde que entra? O Google, assim, a gente vê a Nvidia, todo mundo fala, e de fato sempre foi, a Nvidia fornece chip para todo mundo. Então, você tem uma IA, a Nvidia que vai fornecer ali a parte de chips. Vai ser a inteligência ali por trás. E aí cada IA vai colocar ali seus fatores. Não vou entrar muito em termo técnico aqui, mas seria que o Google, o GPT, entre outras IAs, dependem da Nvidia para viver. Só que o Google, ele começou a ter, ele tem ali algumas iniciativas próprias e ele tem investindo bastante nessas iniciativas próprias para ter ali o seu próprio desenvolvimento, que a gente fala que são as TPUs, né? Tensor Processing Units, para competir com os GPUs da Nvidia. E aí, onde que entra a Meta? A Meta começou a negociar para comprar esses chips do Google, para usar os chips da Google. E aí, o que aconteceu? Nvidia começou a sofrer. Fala, ixi, será que o Google vai tomar esse mercado? Ele vai conseguir que empresas grandes não utilizem mais a Nvidia, mas sim o Google? Meta é gigante. As ações da Meta subiram, do Google subiu, que é o grupo Alphabet, e da Nvidia caiu. Então vamos acompanhar, mas a ideia é que a Meta utilize esses data centers a partir de 2027, utilizando as TPUs do Google. Ou seja, isso vai dar o que falar, e a Nvidia sofrendo. Investimento direto no país supera 2024, então os investimentos ali em infraestrutura, em crescimento do país, foi mais positivo. Então até outubro recebeu 74,26 bilhões de reais, superando, aliás, de dólares, superando 71,88 bilhões de dólares do ano passado. Ou seja, isso até outubro. É um investimento que a gente fala que é um investimento de melhor qualidade. Isso traz tecnologia, empregos, desenvolvimento. Então, assim, é importante. Vamos ver o quanto que isso será de fato bem utilizado, pensando em futuro, mas é um dado positivo aqui de investimento direto. A JBS criou uma joint venture no setor de couro. A JBS anunciou a criação de uma joint venture com a Viva, empresa especializada em processamento de couro, para formar uma gigante global no setor. Lembrando que a JBS, o grupo JIF é gigante, tem o Original, tem o PicPay, tem toda ali a JBS, sim, tem muita coisa, é uma empresa gigante, a gente sabe o poder dos irmãos Batistas, e não é os irmãos Batista, e não é segredo para ninguém o quanto que eles têm de influência no Brasil, e também são muito fortes até nos Estados Unidos. Vamos acompanhar, mas provavelmente deve ser sucesso, onde eles colocam ali a mão e a influência, né? Como eu disse, o Ibovespa ele emperrou nos 155 mil pontos, está travado ali, mesmo subindo, caindo, fica nos 155 mil pontos. Vamos esperar o que está acontecendo. Por quê? Poderia ter caído mais, mas porque Estados Unidos voltou a subir forte no final da semana passada e nessa semana, e a bolsa Ibovespa não está conseguindo subir junto. Então está mais servindo como um amortecedor ali a bolsa lá fora, de Ibovespa cair, mas não cair tanto, ou subir, mas não subir tanto. Poderia cair, mas não está caindo por conta de Estados Unidos. Ficou um pouco confuso, mas é isso. O Ibovespa está se mantendo subindo 0,30, 0,40. Ele poderia estar subindo 1,5%, 2%, mas não está por conta dessa questão fiscal. Agora acho que ficou mais claro, porque os juros caindo fortalece muito a bolsa. 9 horas e PCA 15 será divulgado. Projeção, por exemplo, do Bradesco BBI é 0,16%.
Acontecendo isso, a gente tem uma inflação ali abaixo de 4,5. Isso aqui vai ser muito importante, o grande balizador de hoje da Bolsa. E com isso a gente finaliza o nosso Acorda Mercado, bem completo, está demorando um pouco mais, mas é bem completo. Eu quero trazer vários temas para você começar o dia informado de verdade, com conteúdo pesado, conteúdo legal, para que você tenha esse seu Acorda Mercado aqui, esse Morning Call aqui, como o Acorda Mercado seu. Morning Call para chamar de seu, porque todo dia tá lá, 5h30 da manhã, cedinho, então você acorda 5h30, você acorda 6, 7, 8, você vai ter esse resumo aqui muito bem feito para você, além de você poder baixar o PDF, além de você poder acompanhar o texto onde eu trago essas notícias, você tem em vídeo, seja no YouTube ou no Spotify. Tamo junto, até mais, tchau, tchau!